Olá, pessoal! Estamos começando o QueraCast, mais uma ferramenta de informação de qualidade em saúde do Grupo Quera. Eu sou a doutora Marcela Boaventura. E eu sou a doutora Beatriz Oliveira. É um prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vinda, Laís Cardoso. Pela sua presença. Por favor, Laís, se apresente pra gente. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui podendo conversar um pouco. Eu sou psicóloga, psicanalista também, especialista em psicologia clínica e saúde mental e especialista em teoria da psicanálise de orientação lacaniana. Atuo na clínica há alguns anos, né? Fui docente também durante alguns anos e estou feliz de estar aqui hoje podendo trocar essa ideia com vocês. Maravilha. Muito obrigada por estar aqui conosco. Nós queremos aí, nessa participação contigo, trazer alguns temas, né, que são muito relevantes e que a sua área, ela impacta muito, né, sempre teve um impacto, mas hoje em dia, né, ainda mais com toda a nossa sociedade atual, e o medo de cirurgia, né, que é um tema que nós queríamos abordar. Muitas pessoas, elas sentem, né, medo ao pensar em fazer um procedimento cirúrgico, uma cirurgia, e esse medo, ele é mais sobre dor física, sobre o procedimento, ou sobre a sensação de perder o controle, ou um pouco de tudo. O que é que você acha? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Mas eu destacaria a sensação de perder o controle. A gente vem ao mundo de uma forma desamparada, somos seres desamparados, por mais que nossa complexidade orgânica seja grande e o corpo humano, o biológico, seja bastante estruturado, bastante complexo, bastante inteligente. Mas psiquicamente, subjetivamente, emocionalmente e até fisicamente, se não formos cuidados, vamos morrer. O bebê humano não se cuida sozinho. Então a gente vem numa condição muito desamparada, muito sem qualquer tipo de controle, né, na dependência do outro, e isso tem uma repercussão na vida das pessoas, em fases mesmo adultas da vida dessas pessoas. Então, esse momento, né, onde numa cirurgia você vai precisar estar entregue de alguma forma, é um momento que muitas vezes convoca esses momentos primordiais e a forma como você vivenciou tudo isso. É algo para o qual a gente não tem muito registro, assim, e você tem que se haver com isso de alguma forma. E quais estratégias, assim, você recomenda para ajudar, né, o paciente ou quem está nessa situação a enfrentar esse momento, assim, com um pouco mais de serenidade? Eu acho que genericamente, assim, é interessante as pessoas terem ciência do que elas vão fazer, né? Saber sobre o procedimento, saber com clareza sobre os processos, o que vai ser feito, né? As implicações do que vai ser feito, riscos, benefícios, ter ciência do que vai ser feito. Isso é uma coisa. Ajuda a ter algum controle e ajuda você a estar consciente de onde você está indo, de com quem você está indo. Um outro ponto que já é um pouco mais delicado, mais subjetivo, é você ter ciência de si, de como você reage a esses momentos, a essas situações, de como você processa não ter o controle de tudo, poder tomar uma anestesia, poder se entregar a um médico para um corte, etc e tal, né? Então, são duas coisas que eu acho que agregadas, elas favorecem a um momento como esse. Mas nenhuma delas é garantida. Passa pela confiança, né? Passa pela escolha, né, de quem vai ali cuidar de você, de quem você escolheu para cuidar de você, seja o cuidado, né, que vai
independente da área, né, que vai ser. E uma vez escolhido e criada aquela relação, né, aquele relacionamento com empatia, com escuta, é confiar mesmo no processo e confiar realmente que fez uma boa escolha. Esse tema da confiança, ele é bem importante, porque ele é o laço que une o paciente ao médico, ou ao analista, ou profissional que for. Então, a gente, até pensando na contemporaneidade, né, a gente se fia muito na informação. Como eu disse, assim, eu acho que esse é um ponto importante, ter informação, mas sem esse laço, que não vai se dar só pela informação, não basta acessar a internet para ver o que é fazer tal procedimento. Tem algo que se passa nessa relação e que isso toca muito singularmente cada pessoa. Não é só porque o médico é legal, é simpático ou fala bem. Vai muito do encontro também entre aquelas duas pessoas. Esse laço, ele é fundamental de ser considerado em todas as relações, sobretudo essas relações, para dar essa consistência, dar essa liga, né? Promover essa confiança e poder promover uma entrega. Sim. E eu acho que isso volta até para a questão do controle, né? É como se você tivesse aí, nos momentos que você consegue controlar, é aquela questão da percepção em si, que você falou, né? E o que você não consegue controlar, você está ali entregando a uma pessoa que você tem um laço, que você tem uma confiança, e a confiança ela é construída, né? Sim. A informação por si só, ela não gera uma construção, ela gera ali um impacto, uma visibilidade, um início de uma relação, mas realmente o laço, ele é construído. E aí, eu acho que isso acaba impactando também nas questões atuais, né? Hoje a gente tem algumas relações aí de trabalho que a inteligência artificial, ela tem substituído, né? E tem coisas que são realmente insubstituíveis, né? Sim. Essa questão do laço, da confiança, é uma coisa que é de construção, é de relação mesmo. Exatamente. Você tocou num ponto bem delicado, importante, que está sendo extremamente discutido atualmente, né? Porque, sim, as novas tecnologias, a inteligência artificial estão aí, elas são favoráveis em certa medida, a gente deve saber fazer um uso delas, mas elas não podem nos substituir. Tem essa dimensão humana que elas não vão entregar. E que é preciso que exista, porque é a dimensão relacional, né? Senão a gente vai viver encapsulado, cada um na sua cápsula e sem se relacionar, né? Isso é muito importante mesmo. E por que aí ter um propósito claro é tão importante para um equilíbrio emocional e até para a recuperação da saúde, na sua percepção? Assim, um propósito de vida, né? Aí a gente fala de laços, né? Então, os laços, eles vêm das relações, né? A gente tá inteirado aí no ambiente, na sociedade, e a gente tem aí essa questão de ter propósitos, ter objetivos, e ter isso claro. Qual é o impacto, assim, na sua percepção? Eu volto, né, no que eu comecei falando sobre essa condição desamparada da gente, né? Pensando, né, até analiticamente, a gente vai construindo a vida. Ela não está posta. A gente acha que ela está posta muitas vezes, porque escutamos de nossos pais, recebemos valores, educação, propósitos até alguns. Orientações sobre como viver, como ser, o que fazer, e vamos nos apegando a isso, né? Identificando a isso, tomando para si, mas no fim das contas a gente nasce, vem ao mundo e não tem nada certo nem garantido. É essa condição de desamparo mesmo. E cada um vai se constituindo, vai se inventando, vai se construindo.
esses propósitos, né? Isso que eu entendo do que você me pergunta, eles vão possibilitando essa construção. É uma espécie de eixo, assim, numa engrenagem onde você vai se sustentar para você viver essa vida que, vamos dizer assim, radicalmente, é sem propósito. Ela está aí, você vai inventar ela. Então, ter esses propósitos, ter esses desejos, ter essas metas, se orientar por alguma causa própria ou outra que seja, nos põe em movimento, né? Nos faz viver a vida, nos faz nos sustentar para dar conta, para enfrentar, para trabalhar, para casar, para ter filho, enfim, para cuidar da saúde. Todas essas coisas, né, que nós somos acometidos na vida, de certa forma. Muito bom, acho que você já acabou respondendo essa próxima pergunta, que é quais caminhos, né, que uma pessoa pode seguir para descobrir ou resgatar os seus propósitos. Eu brinquei, eu fiz antes de vir, né, eu pensei um pouco sobre, você me deu um spoiler, assim, sobre o que a gente ia conversar, e aí eu fiquei pensando um pouco, né, e aí na hora eu brinquei comigo mesma, assim, bom, eu diria para ir fazer análise. É um ótimo caminho. Mas não é um caminho que todas as pessoas procuram, né? Geralmente a gente procura quando alguma coisa não vai bem na nossa vida. Mas eu penso que esse é um caminho muito interessante para ter esse autoconhecimento, né? Esse conhecimento mais sobre si, sobre o que você fez até aqui, e como você vive a sua vida. Mas eu penso que o bom caminho é aquele que promove um bom encontro do sujeito consigo mesmo. Alguns fazem isso numa atividade física, outros fazem isso no trabalho, em algumas relações, nos estudos. Cada um vai dando seu contorno, vai encontrando sua forma. Até um certo ponto, até quando não vai mais tão bem, né? E aí se procura análise. Então, é colocar a vida em movimento. Isso. Em sincronia com o que você entende, né? De objetivo e de meta para sua vida ali naquele momento. Exatamente. Né? É não ficar parado, né? E estar alinhado consigo mesmo. Uma construção, né? O que você construiu até aqui, que não é sozinho, porque não somos sozinhos. Você constrói a partir do que você escuta também, né? Do que lhe transmitem, do que é passado para você. Mas o que você faz disso? Algumas pessoas vivem a vida inteira com suas próprias construções e elas dão certo, elas mudam, porque a vida tem fases. Mas outras, em alguns momentos, vivem percalços, às vezes um adoecimento, uma notícia, a perda de alguém, a perda de um trabalho, o fim de um relacionamento, enfim, N motivos que mobilizam aquele sujeito e ele não consegue se reconstruir ali sozinho, ele vai buscar essa ajuda. Então, eu penso que estratégias poderiam ser essas que você possa olhar um pouco para si, né? Se interrogar um pouco, ver o que você consegue construir ali com você mesmo que lhe assenta, que lhe estrutura, que lhe faz bem, que lhe faz seguir. E aí, dentro de todo um contexto, né, como você fala, a gente nasce, né, e vão vindo aí informações e momentos em relação aí ao nosso caminho, né, da forma que a gente teve uma criação ou a informação sobre aquilo vai vir pra gente aí a depender da diferença aí entre as pessoas, vão ter essas diferenças, mas ter a percepção sobre si, né? Eu acho que para ter essa construção realmente é um caminho bastante importante, como você trouxe. E, assim, em relação aí, quando pensamos aí sobre legado, muitas pessoas, elas associam legado a grandes feitos, né? E como podemos entender legado aí de uma forma mais acessível, mais cotidiana? Eu fiquei pensando assim, fazer uma inversão lógica nessa ideia do legado. Como você mesmo disse, a gente pensa numa coisa grande que a gente deixa para o outro, né?
E aí, nessa perspectiva, dá a entender mais daquele que está deixando, aquele que fez e construiu alguma coisa. Mas e se de repente o legado fosse algo que quem recebe possa identificar como legado? Porque quando você constrói coisas ou quando você vive, você está fazendo para o outro, você fez para você, né? Porque você quis. Claro que tem uma dimensão que vai atingir o outro, mas é para ser diretamente para o outro. O que daquilo passou por você? Foi você quem fez, foi você quem idealizou, foi você quem quis. E não atinge a todas as pessoas o que você faz. Tem pessoas que não ligam para o que você deixou, para o que você construiu, porque aquilo foi importante para você. E, claro, será importante para outros. Então, eu fiquei pensando se será que o legado, a gente não poderia pensar, fazer uma pequena inversão, sem desconsiderar a tradicional, mas será que o legado, o verdadeiro legado, talvez, não seria aquele que alguém que recebe possa identificar como importante para si? Tipo assim, isso que fulano fez, que eu não sabia nem que eu existia, salvou minha vida, me ajudou a mudar minha rota, a rever meu caminho, a mudar a perspectiva, como eu me coloco no mundo, me relaciono, etc. e tal. E na saúde a gente vê muitas coisas assim também. Muitas descobertas que são feitas ao acaso também, não foram necessariamente intencionais. Então, eu fiquei pensando por aí, assim, a partir do que quem recebe, de alguma forma, constrói algo com aquilo. E isso adquira um valor de legado, que às vezes não é uma coisa nem tão grandiosa, é uma coisa pequena, simples, uma palavra que alguém disse, um comportamento que alguém viu, uma coisa despretensiosa, mas que marcou aquela pessoa de alguma forma e que ela fez algo com aquilo que mudou, que repercutiu na vida dela. Talvez isso seja uma boa forma, uma outra boa forma de pensar um legado. Mais simples, mais cotidiana, e que afete mais pessoas, né? Isso me fez refletir agora sobre outros episódios que nós gravamos, um com a especialista em córnea transplantadora, a gente falando sobre os caminhos do transplante de córnea. Então, os desafios enfrentados pela gente, pela nossa geração hoje, como transplantadoras, são desafios que lá atrás foram maiores, né? De construir o solo, né? Para que a gente conseguisse aí fazer florescer o que se tem hoje, né? E isso me fez lembrar também uma frase que fala sobre, assim, a sombra, né? A sombra que nós aproveitamos hoje, ela veio de uma plantação de uma árvore. Quem plantou aquela árvore, né? Ao mesmo tempo, conversamos também em outro episódio com um paciente que foi transplantado. E teve uma frase que ele falou que remeteu muito ao que você disse aí, né? Quem doa a córnea, ela não perde, ele não está perdendo nada, né? Mas quem recebe, aí tá ganhando uma coisa que vai transformar a vida. Então, foram palavras dele. Então, remete a esse legado, essa questão me fez remeter aí ao que você falou, a todo esse contexto de que realmente o que a gente faz aqui pode transformar, né? E inclusive no nosso cotidiano, nas nossas pequenas ações, transformar em legados, né? Para outras pessoas, para as próximas gerações que estão vindo. Então, foi muito boa essa reflexão que você fez, me fez aí refletir muito também. Talvez seja até bastante apropriada para pensar a doação de órgãos, né? Sim. Porque na doação, quem está doando já não está mais ali, em sua maioria, pode até ter consentido com essa doação, né?
mas não sabe o que vai ser feito disso, né? Uhum. E quem recebe vai fazer alguma coisa disso, e a gente também não sabe o que essa pessoa vai fazer, mas geralmente muda a vida das pessoas porque estão numa condição incapacitante ou à beira da morte. Então, é bastante no escuro isso, né? Uhum. Assim, diferente de quando a gente pensa em socialmente, assim, legado numa coisa muito grandiosa, material, né? Uhum. E às vezes até numa questão assim de, deixou um legado, fez tanta coisa, grandes feitos. Então, às vezes, os grandes feitos, às vezes, são feitos por visibilidade, talvez, né? E eu acho que no cotidiano, os grandes feitos, eles são aqueles feitos invisíveis, né? Que muitas vezes transformam a vida, transformam gerações, muito depois aí da ação. Sim. E não tem um reconhecimento imediato, mas transforma ali uma realidade. E a doação, ela também vem disso, né? Você doa, você realmente não sabe para quem foi, você não sabe o impacto que vai causar, mas você imagina que aquilo vai ter uma transformação. Né? Sim. E ainda no tema como cultivar relações e valores em vida, e aí que continue existindo mesmo após a nossa partida. Como aí cultivar essas relações? Como você entende em relação a esses caminhos mesmo de cultivo, né, enquanto a gente está aqui? Bom, eu penso que é algo até que acho que você falou, uma frase algo no sentido de viva a vida, né? Vamos viver a vida. A gente se ocupa muito de planejamento, de cronograma, né, de metas, que são importantes porque nos norteiam muitas vezes, nos estruturam, mas é preciso fazer um movimento dialético nisso, porque senão elas também nos enrijecem. Você fica preocupado em onde chegar, quando não sei se tem algum lugar de fato para se chegar. Tem algumas conquistas a fazer, objetivos a cumprir, mas todos eles adquirem um sabor e um colorido muito específicos quando você vai aproveitando essa caminhada e se relacionando e conhecendo as pessoas e trocando. Então, eu acho que esse movimento, né, de você apontar para frente, mas não sem olhar para os lados e seguir, se permitindo desfrutar do que acontece, né, lidando com essas situações onde o controle vem ser bombardeado, vem ser questionado, e em algum momento você precisa entregar mais, em outros momentos você precisa segurar mais. Então, essa dança, né, de você ir vivendo, de você ir se permitindo, mas não sem também olhar para o que se quer também, né? Penso que é um movimento mesmo, dialético. É uma frase que eu falava muito em terapia, aliás, um beijo para minha terapeuta, Ana, que é negociar, né? Negociar com a vida. Tá disposto a abrir mão, às vezes, do destino final que a gente quer chegar, né? O destino daquela meta ali, vai vir através de um caminho que a gente não tá vendo, que tá no nosso ponto cego, que a gente ainda não sabe que existe, mas que através de percalços e desafios ali, ele vai aparecendo e a gente vai chegando lá de alguma forma. Então, é aprender realmente a deixar vir algumas coisas e ir vivendo. Isso é bem singular, né? As pessoas que têm mais dificuldade em soltar, em abrir mão do controle, vão ter mais dificuldade de se permitir essas coisas. Sim. Porque ficam mais enrijecidas. Outras que já são mais leves um pouco e que conseguem olhar para frente, mas deixar uma permeabilidade assim para que alguma coisa as afete, tem mais chances. Mas os encontros bons e maus, eles só se dão dessa forma. Sim. Se você se blinda, você não se permite a mudar a rota, a reinventar, a requestionar a sua rota.
E numa vida, hoje, se a gente for viver 80 anos, você vai precisar recalcular a sua rota algumas vezes, porque a cada fase você se questiona novamente, né? Uma fantasia de infância pode durar até a idade adulta, mas ela vai ter que ser trabalhada ali. Se ela permanecer exatamente como ela era, vai ser difícil. Então, esse movimento, ele realmente é inteligente, Sim. né? E acho que favorece ao viver da vida. E eu acho que a terapia, ela vem, assim, como uma... não queria falar essa palavra, mas é a única que está vindo agora, ferramenta. Não é uma ferramenta, mas é um meio, né, de você ter uma percepção da vida, né, dessa forma, sendo que você sabe que você tem o controle sobre algumas coisas, mas que você tem coisas ali que você realmente não consegue controlar e, na verdade, são a maioria delas, né? Então, o incontrolável, o que a gente pode fazer com ele? Então, a gente acaba se conhecendo, tendo uma percepção sobre o nosso comportamento, a nossa vivência, os impactos que a gente teve aí durante a vida, traz ainda nas nossas relações e no nosso dia a dia, e a terapia, ela vem realmente como com um papel fundamental hoje. Hoje eu falo porque a gente consegue hoje ter um reconhecimento que eu acho que anteriormente não se tinha na sociedade, da importância, né? De fazer um acompanhamento, ter realmente um conhecimento através da terapia. Que é insubstituível. Eu vejo às vezes as pessoas falando, é terapêutico. Realmente, tem muitas coisas que são terapêuticas. Sim. Mas a terapia realmente, pelo menos para mim, é muito importante hoje em dia nesse sentido. E essa questão de não seguir a linearidade das coisas que a gente realmente inventa, né, na nossa cabeça. A gente cria um roteiro para a nossa vida que às vezes, na maioria das vezes, não segue o nosso roteiro, né? E para quem está agora nos ouvindo e enfrenta aí alguns medos em relação a procedimentos, a enfrentamentos aí de problemas, ou até mesmo o medo do futuro, né? A ansiedade que hoje em dia está muito presente na nossa sociedade. Qual a mensagem que você deixaria, né, em relação a isso? Uma síntese de tudo que a gente conversou. Eu volto a falar que eu acho que, assim, dentro de coisas objetivas como um procedimento, é interessante você conhecer aquilo que você vai fazer basicamente. Não acho que o leigo precisa conhecer profundamente, porque eu acho que isso pode ser pior do que melhor. Talvez seja mais interessante ele conhecer quem vai fazer o procedimento, né? Um pouco. Mas ter noções do que ele vai fazer, dos riscos, dos benefícios, ter uma boa conversa com esse profissional que vai fazer. Acho que os profissionais também precisam ser claros e firmes quando eles colocam as coisas, né? Abrir esse canal também. E já para as outras coisas mais subjetivas, né? Do futuro, da vida, você tocou num ponto também que é extremamente acirrado na contemporaneidade, que é a ansiedade. E a ansiedade está totalmente relacionada com o futuro, né? Com essa, ser redundante, essa ânsia pelo futuro. A gente está focado nisso. E eu penso que é preciso, como a gente disse antes, assim, você construir seus objetivos, suas metas, se conhecer, mas permitir que algo do inusitado possa atravessar a sua vida. Para que você possa reconstruir, né? Assim, entregar um pouco. Entender que não há garantias. Assim, a gente
se articula a coisas, algumas pessoas se articulam às religiões, outras vão estudar mais a ciência, outras vão fazer outras coisas que deem mais consistência para si mesmas, assim, que estruturem mais, mas a vida, há um imponderável na vida. A gente não sabe a data que ela acaba, a gente não sabe o que vai ser. Então, é preciso considerar um pouco isso também, deixar um pouco isso também, deixar que isso afete um pouco também, para que a gente possa inventar coisas novas também. Senão a gente também não consegue inventar coisas novas. E quando isso apresenta mais dificuldade, quando o sujeito tem menos habilidade em construir sozinho, um encontro numa análise, numa terapia, pode ser uma coisa muito interessante para pôr um pouco de luz sobre o que é que ele não está conseguindo ali, né? E para ajudá-lo a fazer novas invenções para a própria vida, né? Eu penso um pouco, eu diria isso. E só para fechar, assim, em tempos de redes sociais e de questões que a gente vê muito, né, das pessoas postarem o resultado e a gente não entender muito o processo, quando a gente fala construir, no geral, a gente entende que é algo que demanda um tempo, né? Então, essa sociedade... Eu não gosto de generalizar muito, porque eu entendo que somos múltiplos e muito diferentes, mas hoje existe essa tendência de se querer resultados muito, muito rápidos, né? E querer colocar metas, muitas vezes, muito, muito altas, com resultados rápidos e que muitas vezes frustram quando a gente não consegue. E entender que a vida demanda uma construção e um tempo, e é algo que muitas vezes vem algo, né, que a gente não está percebendo, algum desafio que vem para ensinar, enfim. Mas é importante a gente colocar esse fator tempo aí a nosso favor e não contra, né? Colocar como algo que vai nos ajudar, né? E vai criar clareza sobre o que a gente de fato quer e sobre aonde a gente quer chegar. É porque a vida é processo, né? A gente quer resultado, mas a vida é processo. E é importante entender um ponto que no processo aparece, que é a angústia, é o sofrimento, a tristeza. A vida não é sem isso. Hoje, as pessoas tentam eliminar isso. Elas querem só o positivo da vida. Não tem positivo se não tiver um perrengue, se não tiver algo que mudar de rotação, né? As crises, elas são importantes. Você sai da infância e vai para a adolescência, é uma crise. Você sai da adolescência para a idade adulta, é outra crise. Claro que há modulações nessas crises, mas elas são importantes. Então, é preciso poder lidar com isso, com um pouco de angústia, com um pouco de sofrimento, para fazer algo a partir disso. Né? Sem isso, é questionável. É de se pensar o que é, então. É verdade. Sem isso, talvez sejam os flashes das redes sociais, que você só vê a parte bonita, né? E aí também faz a gente refletir essa questão aí das relações, né? A importância das relações. Porque a gente vendo essa questão aí do impacto da parte negativa da vida, né? Quando você tá sozinho ou quando você não tem o que a gente já falou aqui, objetivos, não tem propósito, ou não tem crença não só no sentido religioso, né? Mas acredita em alguma coisa, né? Me fez até lembrar, eu e Beatriz, nós somos colegas, mas nós somos muito amigas também. E a gente divide muita coisa da oftalmologia, mas também da vida. Ela me mandou, tem pouco tempo, umas 2 semanas, um vídeo falando sobre a fé, né? Que o medo é o inverso da fé, né? E por isso, hoje em dia, também aí o meu entendimento, né, que a gente acabou conversando um pouquinho sobre isso,
que realmente as relações elas são muito importantes para dominar esse medo que vem, né, em relações, no enfrentamento, numa doença, numa cirurgia, e aí a importância das relações, da confiança, de crenças, né, de acreditar que vai dar certo, que pode dar certo, e em meio à consciência, né, da realidade. Sim. Então, me fez lembrar um pouquinho sobre aí esse vídeo. E só para finalizar também a questão, assim, a gente está num mês que é o mês de setembro, é o mês de conscientização de órgãos e também é o mês da doação, né? Conscientização da doação de órgãos e também é o Setembro Amarelo, né? É o mês aí de conscientização da saúde mental. Aí, o que você acha, assim, do impacto dessas campanhas, né, na nossa sociedade e dessa busca, né, pela conscientização que às vezes a gente vê que não é a todo momento, né? Então, essas campanhas, elas vêm para lembrar e conscientizar. E aí eu queria falar contigo um pouquinho, saber um pouquinho sobre essa questão, só uma mensagem, na verdade, dessa questão aí do Setembro Amarelo. É um mês considerado da prevenção ao suicídio, né? Essas campanhas, eu acho que elas são importantes para veicular a temática, né? Para circular, tem um ditado bem básico que diz o que não é visto não é lembrado, né? Tem uma coisa assim. Então é importante circular para ser falado, né? Para ser pensado, para haver esse movimento. Tem coisas que eu acho que objetivamente elas são mais positivas. Uma campanha frente à doação de órgãos, ela é uma campanha mais linear. Você vai trabalhar mais isso pode ter impactos mais positivos. A prevenção ao suicídio é uma coisa um pouco mais complexa, porque é muito de cada um, muito subjetivo, é um assunto que não está tão claro, assim, você não sabe exatamente quando alguém vai chegar nisso, vai fazer isso, né? E na forma como a gente vive hoje, a forma como isso pode estar sendo veiculado, às vezes é delicada a pensar o quanto isso favorece também. Com isso eu não estou dizendo que não se deve falar, acho que é importante falar, mas talvez seja mais importante ainda apontar para a busca por profissionais, a busca por ajuda, mental, né? A busca para que você vá falar isso para alguém, que você vá falar isso endereçado a alguém, não só que você vá circular isso nas redes, que você vá falar disso, ou sobre isso, mas que você vá falar disso, vá falar sobre você nisso, que você vá se falar, né, nisso. Isso atinge mais aquele sujeito, mais no âmago da questão, sim, do que na massificação. Massificação isso, nesse âmbito específico, né? Ela é importante politicamente, socialmente, mas ela não exclui essa dimensão nestes casos assim mais subjetivos, de que o sujeito vá falar sobre si, para que ele possa cernir aquilo nele, né? Então, acho que falar, de todo modo, resumindo, então, falar é muito importante, né? Seja para todos, seja sim, de si mesmo. Sim. Todas nós aqui nessa mesma mesa feminina, todas nós aqui concordamos, então, que saúde mental é importantíssima, assim. Nós, como médicas, a gente faz terapia também. Você é uma profissional aqui de saúde mental, então é muito importante para a saúde física também, né? A saúde mental. Então a gente sabe e a gente entende o corpo hoje como um reflexo, exato, da mente, exatamente. Então é algo que a gente reforça no dia a dia, né? Com os nossos pacientes, no consultório. E aqui agora, através do Queracast também, a gente reforça que, pra gente, isso é muito importante. Cada vez mais a gente entende que não são coisas separadas, né? Que o corpo físico tá muito
ligado ao nosso mental, né? Então, é uma saúde só que nós temos. Gostei dessa sua frase, uma saúde só. Que a gente compartimentaliza ela, né? Que é necessário também para o estudo e para o trabalho, mas eu concordo com você. É uma saúde só. E é preciso, de fato, olhar para ela. Maravilha, muito bom. Muito obrigada pelos seus conhecimentos, né? Pelo seu tempo aqui conosco. Foi muito importante para a gente ter você aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Foi muito gostoso poder falar um pouco, traduzindo, né? Sem muita teoria, mas assim, pensando aspectos do nosso dia a dia, trazendo um pouco desse olhar psi, vamos dizer assim, com que a gente trabalha todo dia, né? E poder dialogar para poder passar, para poder transmitir alguma coisa nesse sentido. Foi muito bacana. Muito obrigada pela participação. Realmente esse olhar psi é um olhar... Eu adoro conversar com psicólogos, porque é um olhar diferente. Você consegue olhar, ter o seu olhar tentando refletir o olhar do outro. Eu acho que, assim... são percepções que eu gosto muito de ouvir e foi muito bom realmente ter aí essa troca contigo. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada.